boa para a gente conseguir contextualizar essa discussão de queimadas e incêndios florestais. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Na verdade, o termo queimadas é utilizado para uma prática controlada do fogo. Ou seja, coloca-se fogo para uma determinada função. Em geral, esse fogo ele tem uma área de abrangência controlada, de baixa intensidade, e que depois se extingue. Por outro lado, os incêndios florestais, eles são incêndios fora do controle e que podem ter sido iniciados de forma natural ou através até mesmo das próprias queimadas que fogem do controle e levam a incêndios florestais em áreas que não foram previamente tratadas para a ocorrência desses eventos. Então, a grande diferença é que incêndio florestal é um fogo na vegetação descontrolado. E para ter fogo, a gente precisa de 3 ingredientes, que são os ingredientes que nós conhecemos, que é a ignição, que vai colocar fogo, que é o combustível, que vai pegar fogo, e o comburente, que vai alimentar o fogo, no caso, o oxigênio. Para a gente entender a dinâmica dos incêndios florestais, a gente vai pegar esse mesmo conceito de triângulo do fogo e vai passar para um triângulo que nós chamamos de triângulo dos incêndios florestais. E nesse triângulo, eu vou ter os mesmos 3 atores, só que com nomes um pouco diferentes. No caso do combustível, que é o que vai pegar fogo, eu vou ter a minha vegetação, né, que vai estar propensa ou não à ocorrência de um incêndio, vai estar propensa a queimar. No caso do comburente, que é quem alimenta o fogo, eu vou colocar as condições meteorológicas ou as condições climáticas, que são temperaturas muito altas, falta de chuva, baixa umidade relativa do ar e ventos muito fortes. Tá? E aqui vale a pena lembrar, como eu falei, a meteorologia, o clima, ele é algo que vai alimentar o fogo. Tá? Ele não vai iniciar o fogo. Não há início de incêndio florestal de causa espontânea. Isso não existe, porque está muito quente e começou a pegar fogo. Isso não existe. Tá? Por quê? Porque para eu ter o fogo, eu preciso do último ingrediente, que é a ignição. E aí eu vou responder a sua pergunta. No caso dos incêndios florestais, existem basicamente 2 causas que podem iniciar o incêndio. Uma é a causa natural e outra é a causa antrópica, induzida pelo homem. Um estudo recente que nós fizemos especificamente para o Pantanal indica que apenas 5% dos eventos de fogo no Pantanal são iniciados por causas naturais. E a maior parte desses eventos tem uma abrangência muito pequena, uma área queimada muito pequena, tá? Comparado com os incêndios antrópicos. Então, a gente pode dizer que praticamente todos os incêndios, né, ou grande parte dos incêndios florestais, são desencadeados pelas causas humanas. E aí, quando eu falo de causas humanas, Eduardo, a gente pode estar falando de uma causa humana intencional ou não. O incêndio florestal, ele tem impactos muito além da região que ele ocorre. E por que isso acontece? Justamente porque o incêndio florestal, ele vai colocar na atmosfera, né, vai emitir uma quantidade significativa de material particulado. São pequenas partículas, muito pequenas, para vocês terem uma ideia, infinitamente menor do que o diâmetro do seu fio de cabelo, de um fio de cabelo seu. São partículas muito pequenas, mas que são extremamente maléficas para o nosso aparelho respiratório. Tá? Além dessas pequenas partículas, desse material particulado, os incêndios também emitem uma quantidade enorme de gases que também são prejudiciais para a nossa saúde. E as queimadas e os incêndios florestais são uma das principais motivos para a queda das linhas de energia. Vocês, inclusivamente, trabalham com isso, né? Então, a gente tem estudos também que mostram que a principal razão para a queda dessas linhas de transmissão, efetivamente, aquelas que passam ali pela região do Cerrado brasileiro, né?
são aquelas que estão relacionadas com a ocorrência de incêndios florestais, né? Então, você tem muitos apagões ocorrendo por causa de desligamento devido a incêndios florestais. A primeira estimativa da quantidade de animais mortos no Pantanal só em 2020 contabiliza pelo menos 17 mil vertebrados mortos diretamente pelos incêndios. Isso foi o que os pesquisadores conseguiram contabilizar em campo. Então, isso tem também um impacto na cadeia alimentar muito grande, que obviamente vai impactar a população que vive ali daquele ecossistema. Então, assim, são inúmeros. A gente poderia ficar aqui mais algumas horas falando de impacto, mas é importante ressaltar também essa questão da perda de vidas. Os incêndios florestais, eles têm uma abrangência, né, territorial muito grande no Brasil. Então, a gente tem incêndios florestais ao longo do país como um todo. E para se utilizar o monitoramento para esses eventos de forma contínua, seja no tempo e no espaço, a única ferramenta possível para isso é a utilização de satélites, através da técnica que nós chamamos como sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? Nada mais é do que você tirar a informação de um alvo sem ter contato com ele. Basicamente, é a mesma coisa que você faz quando tira uma fotografia. Você está fazendo sensoriamento remoto. Você está tirando informação do seu alvo sem tocar nele. Então, é isso que o satélite faz. Ele tira fotografias, né? Não são fotografias, são imagens da superfície da Terra de forma contínua no tempo e no espaço, dependendo do tipo de satélite. E, através desses satélites, nós conseguimos desenvolver técnicas para extrair a informação que nós queremos. A partir desse momento que a gente começou a entender um pouco mais a importância do fogo, tanto nos aspectos sociais, culturais e ecológicos, né, Myers começou a pensar que o fogo não é somente a prevenção em si, não é somente o combate e não é somente o uso do fogo através das queimas controladas. O manejo do fogo, o fogo ele também tem um aspecto um pouco mais amplo, por isso que a gente tem esse nome de manejo integrado do fogo, porque a gente precisa, na hora que a gente vai avaliar a questão do uso do fogo, a questão da presença do fogo no ambiente, a gente precisa levar em consideração os aspectos sociais, culturais e também os aspectos ecológicos daquele território. Tentar olhar a questão da presença do fogo no ambiente, considerando tanto a necessidade de se combater, de se usar o fogo através das queimas controladas e da queima prescrita, a questão da ecologia do fogo, dos ambientes que são dependentes ou são sensíveis ao fogo, e a questão da necessidade de se usar o fogo através dos aspectos sociais, culturais e econômicos. Todo fogo, para ser usado, tem que ter autorização de um órgão ambiental. A partir do momento que você tem autorização para fazer essa queima controlada, esse fogo ele tem que ser controlado. E aí a principal ferramenta para a gente ter o fogo controlado são os aceros. O que é um acero? Acero é uma faixa do terreno sem nenhum tipo de vegetação. Geralmente, a gente recomenda um acero na largura de 3 metros, em volta de toda a área que você vai queimar. Se você tem uma vegetação muito alta, próxima do acero, né, ou você pode roçar essa vegetação e diminuir a altura dela, que aí você vai deitar essa vegetação próxima do acero, ou você aumenta a largura do acero. Então, os aceros têm que ser muito bem construídos, né? Então tem que tirar toda a vegetação e o que a gente chama de deixar no solo mineral. Não tem nenhuma matéria orgânica nesse acero. Um acero bem construído, ele é a melhor ferramenta para se controlar o fogo e, de fato, fazer uma queima controlada. Importante, né? Sempre usar o fogo ou no início do dia ou no final do dia. Por quê? Porque é a hora que está mais fresco, você tem uma umidade relativa do ar mais alta, você tem menos vento, né? É o que a gente fala para os nossos brigadistas, né? Tudo
que é ruim para o brigadista, tudo que é ruim para a gente, calor, tempo muito seco, vento muito forte, tudo que é ruim para a gente é bom para o fogo. Então, se tá bom para a gente, né, tá fresquinho, tá com pouco vento, a umidade tá alta, a gente consegue respirar bem, não vem aquele ar seco dentro do nariz, né, aquele ar seco que chega a sangrar o nariz da gente, tão seco que tá. Se tá bom para a gente, tá bom para usar o fogo, né? Então, a gente usa essa analogia para tentar mostrar para as pessoas que se você vai usar o fogo, usa no começo da manhã, no início do dia ou no fim da tarde, quando a gente tem temperaturas mais baixas, ventos menos constantes e umidade relativa do ar mais alta. Na queima controlada, outro fator bastante importante é você observar a direção do vento, né? E sempre, quando a gente vai realizar uma queima controlada, a gente começa a queima controlada contra o vento, porque é mais fácil a gente controlar um fogo que vai andar contra o vento, porque ele vai andar mais devagar, porque ele vai estar andando de um lado e o fogo empurrando ele para outro. Aí o vento vai estar empurrando o fogo para a área que já queimou, e não para a área que não está queimada ainda, se você queimar a favor do vento. Então, é mais fácil a gente controlar um fogo quando a gente inicia ele contra o vento. Alguns estados, como eu disse para vocês, né, as queimas controladas, elas são geridas pelos órgãos ambientais estaduais. E aí os órgãos ambientais estaduais, eles emitem suspensões do uso do fogo através de queimas controladas em determinadas épocas do ano. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, onde eu resido, onde eu trabalho, de agosto até outubro, no Pantanal, o uso do fogo está suspenso através das queimas controladas e até setembro para os biomas fora do Pantanal. Por que isso? Porque de agosto a outubro é o período mais crítico para incêndios florestais no nosso estado. Então, por quê? As condições climáticas estão totalmente adversas, ou seja, elas estão totalmente a favor do fogo. Então, entende-se, o poder público entende que se usar o fogo nessas épocas do ano, mesmo que você utilize de todas as medidas preventivas existentes, né, como aceros, como as técnicas corretas do uso do fogo, a chance de você perder o controle é muito grande, porque as condições climáticas estão totalmente adversas, está muito seco, os ventos são fortes e constantes, as temperaturas são elevadas, e aí a intensidade do fogo é muito grande. E aí, então, a gente tem um trabalho atual de resgatar esse conhecimento tradicional que eles possuem para aplicar na atualidade e reverter esse conhecimento na diminuição da ocorrência de incêndios florestais e na melhoria da qualidade de vida deles. Porque esse fogo, sendo aplicado de uma forma mais correta, ele tem um retorno para essas comunidades de maior frutificação de espécies de interesse, retorno da caça, porque como essas plantas vão começar a frutificar, vai começar a vir novos animais e eles se alimentam de caça dentro dos seus territórios, eles se alimentam da frutificação dessas espécies, começa a ter mel novamente dentro dessas comunidades, e a gente tem observado que a gente tem conseguido, nessas comunidades que a gente trabalha, ter uma redução dos incêndios florestais sem deixar, ou melhor, usando o fogo como uma ferramenta de manejo. E aí nós temos vários tipos de incêndio, dentre eles o incêndio de vegetação, que aqui o estado do Piauí, por ser um estado que possui um período de seca muito prolongado, nós temos aqui 2 períodos bem definidos. Nós temos o período de chuvas, que vai do mês de dezembro até o final do mês de março, abril. A partir do mês de abril, a gente aqui já começa a estiar, e aí nós temos a fase mais seca do mês de maio até o mês de novembro, que é a maior parte do ano. Só no ano passado, nós atendemos mais de 5.000 ocorrências envolvendo focos de incêndio.
a maioria desses incêndios, eles têm ação antrópica, eles têm ação do homem, um terreno baldio, uma roça, e o Corpo de Bombeiros do Piauí, juntamente com os órgãos de fiscalização, o IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos, o bombeiro faz o combate e os órgãos de fiscalização, eles atuam mais nessa parte de fiscalização. E o nosso período de estiagem é um pouquinho diferente do que o Eduardo comentou lá no estado dele. O nosso, quando vai chegando ali meados de maio, junho, começam a reduzir as chuvas, começa a aumentar a quantidade de ocorrências. Quando chegamos no mês de julho, aí o número aumenta bastante. E aí esse número vai se estender muito alto até o final de setembro, primeira semana, segunda semana de outubro, e aí começam as chuvas, aí a gente fica tranquilo com relação aos incêndios e começam os problemas com relação a excesso de chuva, né? O Corpo de Bombeiros, ano passado, para os senhores terem ideia, em todo o estado atendeu mais de 24 mil ocorrências. E esse número vem aumentando muito nos últimos anos. Quando a gente avalia aí, do ano de 2016 para frente, nós praticamente dobramos. Em 2016, nós atendemos 12 mil ocorrências. Ano passado, nós atendemos 24 mil. E esse ano tende a ser um ano bastante complicado, porque as chuvas estão muito intensas, a vegetação está crescendo bastante e vários especialistas já vêm falando que vai ser um ano bastante complexo no que se refere aos incêndios e que vai trazer grandes danos para toda a população. Aqui em Minas Gerais, o que acontece? Nós temos a nossa central de atendimento, né, como em todos os corpos de bombeiros, então sempre que as pessoas deparam com as ocorrências, eles podem acionar, então pode ser por demanda, que as pessoas nos procuram, ou então por monitoramento de focos de calor. Então a gente utiliza hoje a plataforma do INPE, que é excelente, né? Lá eles nos mostram os focos de calor pelo programa BD Queimadas, é um programa de domínio público, então todo mundo pode ter acesso a ele. Que existe a regra dos 30, eu não sei se o capitão também aí em Minas tem, né? Ventos acima de 30 km por hora, temperaturas acima de 30 graus e umidade do ar abaixo de 30%. Quando essas condições elas são somadas, né? A gente vê o aparecimento desses focos que podem levar um perigo ou uma linha de transmissão ou uma mobilidade que a gente tem que estar sempre atento. O problema do fogo é o uso do fogo sem controle. E aí as pessoas ainda têm, em alguns locais nós temos hábitos antigos de queimar lixo, de queimar pastagem, fazer rotação de cultura, não só a pastagem, né, como qualquer plantio. E temos ainda as pessoas que são incendiaristas, né, que colocam fogo só por colocar. Tem locais, e principalmente isso foi percebido aqui em Minas Gerais, acredito que seja no Brasil inteiro, foi um estudo do Instituto Estadual de Floresta, que vários incêndios começavam em locais que viraram parque. Então a pessoa tinha uma área lá que ela plantava, que não era dela, quando o Estado foi lá e cercou e falou, isso aqui é um parque. Aí a pessoa ficou com raiva e começou a colocar fogo naquele local. Então assim, daí nós citamos vários problemas. Se tem um parque é porque é uma área a preservar, se tem uma unidade de conservação, tem um objetivo a preservar, seja a vegetação, seja a fauna, independente do que for. Então no primeiro momento as pessoas precisam ter a consciência da utilização do fogo. Depois nós passamos ali, o Eduardo comentou lá atrás, as fases da defesa civil, né, de prevenção, preparação. Quando a gente fala em prevenção e preparação, a primeira coisa que a gente tem que fazer está preparando para aquele incêndio. Justamente, como que se prepara? Conscientizando as pessoas da utilização do fogo, de quando deve utilizar, como não deve utilizar, e fazendo um gancho. Quando deve utilizar? Primeira coisa, com autorização do órgão competente. Se a pessoa for lá pedir autorização para colocar fogo em setembro, aqui em Minas Gerais, o Instituto Estadual de Floresta não vai conceder, porque é uma época extremamente perigosa, não dá para brincar com fogo nessa época, se é que dá para brincar em alguma época, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que conscientizar as pessoas, explicar. Às vezes as pessoas estão usando fogo sem saber que não pode, né? Sem saber o quanto é prejudicial. E aí, próxima linha de transmissão no combate? Mas e se tiver alguma coisa lá, nós não vamos combater, vamos deixar aquele fogo queimar? Não é isso que nós estamos falando. Tem duas formas básicas de combater incêndio. Combate direto e combate indireto. Combate direto é quando eu vou com o meu abafador, com minha mochila costal e com a minha mangueira e realizo aquele combate frente ao incêndio. O combate indireto é quando eu realizo acero, por exemplo, né? A gente vai entrando um pouquinho na doutrina. Por que tem incêndio? Porque existem os elementos do triângulo do fogo, falando de forma rápida, né? Que é o combustível, a vegetação que tem lá, o comburente, que é o ar, né? O ar ambiente que eu tenho ali, o oxigênio, e o agente ígneo, que é vamos usar o exemplo do incendiarista, que é nosso maior inimigo, né? Que chega com fósforo e coloca o fogo lá. Então, se eu não tenho combustível, o triângulo do fogo não completa, não tem incêndio.
Então, quando eu faço esse acero, que é essa descontinuidade do combustível, eu estou realizando uma forma de combate, que ela é indireta, dentre várias outras técnicas que nós temos. Então, se eu tenho um incêndio que está embaixo de uma linha de transmissão, eu não combato diretamente, eu não coloco meu bombeiro, meu brigadista ou meu voluntário que estiver lá para combater debaixo dela. Por quê? Porque senão vai acontecer igual com nossos dois bombeiros experientes, um com 18 anos, outro com 13 anos de bombeiro. Então, na hora que eles estavam lá, nós concluímos depois que o que aconteceu foi que debaixo da linha de transmissão ficou muito seco, ficou com baixíssima umidade, formou o arco voltaico que eletrocutou esses militares. Então, debaixo da linha, combate direto de forma alguma. Para quem está próximo às linhas de transmissão, a gente tem as faixas de servidão, que são áreas que a gente determina algumas coisas que não podem ser feitas, inclusive para evitar as queimadas. Porque é sempre bom lembrar também que, em caso de incêndios, né, próximo às linhas de transmissões, a gente pode ter corte de energia, não só naquele local, mas por uma grande área, e isso pode prejudicar diversas pessoas, diversas entidades. Então, nessas faixas de servidão, está proibido queimadas, fogueiras, jogar objetos nos isoladores, danificar cabos enterrados, abastecer carros e máquinas, construir casas, galpões, plantações de médio e grande porte, cultivo de cana-de-açúcar, que eu até estava falando com o capitão Rendel no outro dia, que a cana-de-açúcar acaba pegando fogo muito rápido, então pode ser um grande problema ali próximo. Mas nessa área você pode andar a pé, pode ter passagem de animal, pode ter veículo de pequeno porte e plantação de baixa estrutura. Só ter esse cuidado mesmo para a gente não ter acidente.